Bom, boa noite a todas aqui presentes, boa noite a todos também que vão assistir essa aula remota, depois de gravada. Essa é a nossa primeira aula do ano de estudos de aprofundamento da apostila do sacerdócio do Comando Santa Esmeralda. Eu agradeço aí todos que estão presentes e também quem for assistir depois para ir compartilhando esse conteúdo, né? É uma formação que eu fiz com o próprio professor do curso, né? Que é o Edgar Stefani Martins. Então, ele é responsável por uma escola de ensino à distância, que chama Escola Flor da Vida. E ele deu esse curso em dois níveis, né? Como se fossem duas partes, que ele atualizou esse material. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre, né? Aqui tem o Isso aqui é uma figura que a gente usa bastante nas páginas das redes sociais. Ela simboliza muito bem o Comando Santa Esmeralda, a Chama Verde, e esse trabalho representado pelo terceiro olho, né, que é o nosso quinto chakra, as asas do caduceu, que é o símbolo da medicina, né, o símbolo sagrado da geometria sagrada, né? Então, eu vou rapidamente trazer as informações e a formação do Edgar Stefani Martins, que é o autor dessa apostila, né? Então foi ele que canalizou, que transcreveu, que fez o material e que disponibilizou online para quem quisesse fazer essas formações, né? Então tá aqui. Basicamente, o Edgar, ele é um grande mestre Reiki. Ele tem várias formações em tipos diferentes de Reiki, né? Kahuna, o Mikao Usui, né? Do método mais conhecido, né? E várias formações em terapias holísticas também, né? Então ele é como se fosse um grande representante da nova era, né? Desses trabalhadores da luz que despertaram cedo para disponibilizar esses materiais para quem viesse depois, né? Então, além de ser terapeuta, ele também é o coordenador de ensino, né, e educação dessa escola de cursos online, né? Então tem muita coisa também de arcturianos, de Merkaba, geometrias sagradas, Saint-Germain também, né? Que são os florais de Bach. E aqui embaixo, o principal, né? Professor de diversos sistemas de Reiki e canalização de energia. Então a apostila, para quem já conhece, que está acompanhando aqui no grupo, tem muitos símbolos, tem muitos Merkabas de ativação, né? Tanto para grupo, pessoais, quanto para campo, né? Sala de trabalho espiritual. E o Edgar que foi trazendo e recebendo esses símbolos para irem sendo utilizados durante os atendimentos e as sessões, né? Então a gente vai começar hoje na sequência da apostila. Então a ideia é ir fazendo as leituras da apostila como se fosse o texto base, né? O texto de apresentação, com alguns comentários que eu vou fazendo na medida que a gente for acompanhando. E ao final a gente vai dividir em partes, né? Vão ser 10 sessões até o final do ano, até dezembro. E a gente espera que até aí a gente cubra todo o conteúdo até o final da apostila. Então aqui ele traz no começo como se fosse uma conexão de nós mesmos, por que que nós estamos estudando isso, né? Qual é o chamado interno, né, da alma? É um caminho espiritual que a gente já conhece, é um caminho que está começando, né? Então essa reflexão de quem é a gente, o que que a gente veio fazer aqui, qual que é o nosso propósito, né? E aqui ele diz aqui, né, sobre essa coisa do chamado. Estamos todos unidos, compartilhando o mesmo ambiente, o universo, o corpo do Criador. O futuro é ilusão. Quando feres teu próximo no agora, já colhe no agora. Quando fere teu próximo, você fere a si mesmo. Lembre-se, estamos todos conectados uns aos outros. Lembre quem é você. Já se perguntou isso hoje? Desperte. Então, chamado aqui, provavelmente quem vai se juntar a nós no grupo ou no acompanhamento dos trabalhos no remoto são pessoas despertas, né? Então, o despertar espiritual, ele tem a ver com um chamado interno individual, ele pode ter a ver com um chamado coletivo, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, que é o processo de ascensão, ou ele pode ser também o processo planetário, né? Onde o despertar seria
agora eu sei como é o lugar, será que de repente essa é egrégora, de repente eu vim trabalhar com cura. Então essa é uma apostila, né? Tanto que o nome é sacerdócio, como se fosse alguém que quer trabalhar com a cura como se fosse um ministério, como se fosse um caminho não profissional necessariamente, mas um caminho de voluntariado, um caminho de serviço espiritual, né? Onde você pode ajudar o próximo numa cura, num desenvolvimento, num esclarecimento. Então, esse despertar ele é muito importante, acaba sendo o grande chamado de quem procura esse tipo de conteúdo. E a gente então vai começar como se fosse uma carta, né? Uma carta de apresentação do mestre Hilarion. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele, que é o principal representante do quinto raio verde, né? Ele tem outros títulos, vamos chamar, como comandante ou como Chohan, né? Então, pela Fraternidade Branca, ele é um Chohan, como se fosse o chefe do quinto raio. E na linguagem mais dos galácticos, estelares, ele é como se fosse um comandante estelar, né? E essa mensagem veio pela Tânia Rezende, que é uma médium aqui brasileira. Então eu vou lendo e eu vou colocando aí alguns comentários. Ele começa assim: Curadores do plano físico, saudações. Aproveito este momento para lhes comunicar que muitas curas se têm feito neste planeta, através de vocês. Somos imensamente gratos, pois colaboram muito com o processo de limpeza e ascensão a que estamos buscando acontecer aqui. Então, quando ele diz que já está acontecendo, já vem acontecendo, a data principal para a gente ter em mente é 2012, 21 de dezembro de 2012, como sendo o grande marco desse salto quântico ou do começo desse grande processo de transição planetária e ascensão. Mesmo que o processo, vamos dizer assim, as primeiras ondas da ascensão são mais antigas, são de 20, 30 anos atrás, Convergência Harmônica, 1987, ou seja, tiveram muitos marcos e eventos importantes, astrológicos, astronômicos e espirituais, energéticos antes, mas 2012 é como se fosse o grande marco, foi quando a maioria embarcou nesse processo de ascensão e esse processo de despertar realmente tomou grande força e começaram a aparecer mais sementes estelares, os trabalhadores da luz começaram a aparecer publicamente nas redes sociais, então esse trabalho já vem sendo feito, então a gente é como se a gente estivesse embarcando nessa jornada junto com aqueles que já começaram. Quero que saibam que para aqueles de vocês que possuem intenção clara e coração aberto ao amor puro, têm suas energias ampliadas a cada vez que estão movimentando as energias de cura. Quero que saibam que enquanto trabalham com apenas uma pessoa, outras 1000 estão se beneficiando em algum nível. Isso a gente já falou nas reuniões do Ponto Verde, né? Que o trabalho ele é quântico, ele acontece em vários níveis multidimensionais, onde a energia chega mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente não conhece aonde está chegando, né? Isso é um poder, né, da força da luz, do poder de cura dessas virtudes divinas, que elas acabam realmente se espalhando, principalmente quando são dores, doenças comuns, como se fosse uma coisa compartilhada que uma vez resolvida resolve para todos envolvidos. Isso é uma dispensação divina que nos foi autorizada pelo Pai, Mãe Maior, no sentido de acelerar e amplificar a cura neste planeta. Todo plasma curador é direcionado ao alto, centralizado e unificado numa espécie de gerador energético. Ali ele é ampliado e redistribuído para vários pontos do planeta, acessando a todos os que necessitam. Então, só uma dica para quem também estiver assistindo e também todo mundo do grupo. Existe uma meditação guiada no YouTube chamada Pilar Verde da Cura, onde essa visualização ela é feita pela canalizadora que é a Silvia Smanioto, né? Que ele manda para esse cilindro, aí o cilindro faz o trabalho de cura e transmutação e chega onde tem que chegar, tanto seres quanto lugares. Então, quem quiser procurar no YouTube, Pilar Verde da Cura, Silvio Manioto tem essa meditação, dura menos de 20 minutos, pode ser feito antes de dormir, e faz essa conexão com a chama verde. Portanto, enquanto vocês trabalham para a cura de um único ser,
outros 1.000 estão recebendo, né? Mas isto apenas é possível para os curadores que possuem intenções claras e coração aberto ao amor puro. Quero repetir isso. Quero repetir isso para que saibam o quão isso é importante. Saibam que não importa a técnica que usam, saibam que o que importa é sua intenção e o amor que trazem em seu coração. E estão todos vocês sob a minha supervisão. Atuam todos dentro do meu sagrado templo de cura, fazem todos parte da minha equipe, a legião de curadores de Larion, sob o comando maior de Lord Melquisedeque. Então vamos agora conhecer um pouco mais do Mestre Larion e depois a gente vai terminar a carta dele, né? Então, como eu falei, principal representante do quinto raio verde. Na internet existem várias imagens diferentes da fisionomia dele, então é só uma sugestão ou uma inspiração de como ele parece. A gente vai falar um pouquinho no texto também sobre encarnações dele. Então, o templo é chamado de Templo da Verdade. Então, a principal virtude que o mestre Hilarion e a Palas Atenas, a gente vai estudar sobre ela depois, representa é a verdade, né? Então, todo mundo conhece o raio verde mais como o raio da cura. Mas nesse trabalho, principalmente da apostila, eles trazem muito a virtude divina da verdade, a verdade como se fosse absoluta, a verdade superior, a verdade nos planos onde não envolve dualidade, né? Local, plano etérico sobre a ilha de Creta, na Grécia. Então, aqui eu vou trazer um símbolo importante para compartilhar com vocês, que inclusive tem uma outra imagem dele aqui, que é a lâmpada de Creta, né? Só se puderem me dar um sinal, só se vocês estão conseguindo ver, né? Então essa lâmpada às vezes é utilizada como uma decoração, né? De sala, de mesa, assim, no mobiliário, numa mobília, mas na verdade é como se fosse a ideia da lâmpada mesmo, a lâmpada do gênio, a lâmpada dos poderes de magia, dos poderes mágicos. Só que no caso deles era como se fosse, misticamente falando, um símbolo onde trabalhavam as energias da cura, principalmente na Grécia Antiga. Tem muitos decretos que a gente vai trazer numa aula mais para frente sobre Asclépios e Géia, né, que representavam esses templos na Grécia Antiga no plano físico. No caso, a gente está falando aqui do plano etérico, e a lâmpada de Creta é o símbolo desse quinto raio verde. Então, voltando agora para a apostila. Os atributos: verdade, cura, concentração, prosperidade. Músicas-chave: Coro dos Peregrinos de Tannhauser, Wagner, e Avante Soldados de Cristo de Sullivan. Essa última eu já acessei bastante. Existe a versão original em inglês, né? Deve ter a versão em latim também, mas a de inglês é bem conhecida. Eu ouvia desde pequeno na minha igreja, não sabia que era uma música ligada a ele. Música não, né? É um hino, na verdade. Eles chamavam de hymns. E essa é uma que tocava bastante na igreja. Porque celebrava-se muito os combatentes da Segunda Guerra, né? Era uma igreja de origem britânica, né? Anglicana. Então, eles tinham todo ano, em novembro, uma comemoração, uma celebração em homenagem aos vivos e os que morreram em combate na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Avante, soldados de Cristo. Mestre Larion é o mentor da verdade imortal, da ciência divina, de todos os ramos físicos e metafísicos da ciência e das artes curativas. O eterno empirista que traz a senda iniciática, aquele que procura a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em épocas remotas, antes do continente da Atlântida submergir totalmente, muitos sacerdotes e sacerdotisas de ordens brancas foram incumbidos da tarefa de levar para outros países os elevados ensinamentos da sabedoria divina. Um desses conhecimentos resguardados foi a verdade. O mestre Larion, naquela época, não era ascensionado, mas encontrava-se no grupo de iniciados ao qual foi confiada a chama da verdade. O grupo navegou para o lugar onde se encontra a península e as ilhas gregas. Então, aqui que houve essa ponte aí no tempo, né, onde a Grécia passou a ser onde a chama verde se estabeleceu na Terra.
O atual guardião da chama sagrada é Hilarion, o Chorã do quinto raio. Na época da missão de Jesus, ele foi apóstolo Paulo. Então, São Paulo, o nome da nossa cidade, estado de São Paulo, Mestre Hilarion, nos planos superiores, no nível da alma, no nível espiritual, Hilarion foi São Paulo, ou é São Paulo, que é o apóstolo que veio depois de Jesus, né? Logo depois de Jesus, e foi convertido pela presença do Mestre quando ele era um centurião romano. Todas as emanações de vida materialistas que não acreditam na vida espiritual, os agnósticos e os céticos devem ser recomendados à proteção do Mestre Hilarion, pois com sua ajuda poderão alcançar a exata compreensão da verdade. Tem até um decreto que ele direciona para quem não acredita, para quem acreditou e não acredita mais, né? Que são os que se decepcionaram, né, com a revelação. Então ele tem esse poder de conversão muito forte, né? É uma das características dele como mestre. Diz o mestre Hilarion: a doença surge sempre que o ser humano, pelo mau uso das energias sagradas, cria a desarmonia, dá força energética a ela e densifica em seu próprio plano, afastando-se da ordem divina. A doença é assim gerada pela própria pessoa no momento de desamor, isto é, ao invés de qualificar positivamente a energia que vem do Pai, ela a usa de forma negativa e imperfeita. Assim, se a doença brota do desamor, a cura deverá brotar do amor, ou seja, desfazer o engano, tentar novamente, consertar. Aqui essa é uma imagem figurada, né, do Templo de Creta. Virtudes a gente já tinha comentado, palavra-chave, custódio do segredo, chakra, como eu falei aqui naquela imagem verde, né? Chakra frontal, som, ar, vento, ciclone, perfume, incenso e mirra. Dia da semana, quinta-feira, então esse foi o motivo que as aulas eu decidi marcar às quintas-feiras, uma vez por mês. Regência de planeta Júpiter e o símbolo, a lâmpada de Creta, que a gente já viu. Aqui tem uma descrição do mestre Larion para o raio verde, para o uso do raio verde. Utiliza-se esta luz para a verdade eterna, saúde física, abundância e concentração. A fraternidade do Templo da Verdade é chamada de presença protetora dos filhos da Terra. Todos aqueles que nutrem o desejo de empregar sua inteligência na descoberta da verdade de qualquer questão, a fim de promover a iluminação de seu semelhante, tornam-se usuários da chama da verdade. É como se fosse mais um compromisso que a gente assume, que a gente quer assumir, do que alguém conceder, como se fosse uma ordenação, né? Estende sua ajuda àqueles que se esforçam abnegadamente na área da medicina, médicos, enfermeiros, por exemplo, irmãs de caridade e pesquisadores que procuram descobrir a cura dos males que afligem a humanidade. Então, quando a gente voltar para a canalização do começo, da introdução, ele vai falar muito desse compromisso dos curadores e das curadoras. Por que fazer parte dessa equipe, né? Quem tem o perfil de querer fazer parte dessa equipe? E aqui ele termina com essa rápida mensagem. Amados filhos, na chama verde esmeralda da cura está a sintonia para a concentração e ciência de vossos direcionamentos mentais, para que vossas mentes manifestem apenas a unidade da perfeição. A humanidade procura por cura, mas a verdadeira cura só ocorre quando existe harmonia entre todos os corpos e frequências, e a melhor forma de atingir esta harmonia é através da concentração de vossos pensamentos em um único objetivo, para que, ao manifestá-lo, possais comprovar o vosso poder individual. A fé é a tônica deste momento, para que a autocura se instaure em vosso ser. Amor e luz, eu sou Hilarion em vós. Então, quando ele diz deste momento, ele está falando de um período longo, de muitos anos de transição planetária, mas que a gente estaria chegando depois de 2012 como se fosse numa fase final, né? Um processo que, segundo o Espiritismo, até mais de 100 anos,
né? Desde a vinda de Allan Kardec, né? Quando ele trouxe o Consolador. Então, agora é como se fosse a reta final. Então, quando ele fala momento, estamos falando desses últimos 10, 20, 30 anos. E a gente, então, agora termina a introdução. Portanto, lhes digo que o seu compromisso na posição missão de curador que vocês escolheram ser é, antes de mais nada, um compromisso com Deus Pai e Mãe. Quero que se conscientizem que ser um curador é fato sério e muitas vezes faz parte de seus resgates kármicos. Esta posição, missão, não deve de forma alguma estar ligada ao ego inferior e suas armadilhas, porque isto impede que as energias fluam de maneira adequada. Ainda acrescento: melhor para vocês se afastarem da posição missão de curador ou curadora, caso não consigam dominar seus egos inferiores. Então, aqui é um pouco da parte de psicologia, né? Os egos inferiores, como se fosse o nosso lado mais instintivo, da personalidade, né? Dos nossos hábitos, né? Moldados um pouco por sociedade, por sistemas, regimes e tudo mais. Então, para tomar cuidado para que ninguém se perca nesse caminho quando for trabalhar com cura e principalmente nos processos de outras pessoas, né? Entrar nisso buscando fama, prestígio, status ou status social faz com que acumulem karma negativo. Ser curador ou curadora não é modismo. Portanto, perguntem-se quais são suas reais intenções ao decidirem fazer parte de nossa legião. E renovem essa pergunta todos os dias, para que não se percam diante das densidades que ainda os rondam, né? Então, vocês aqui que estão presenciais aqui no grupo já são da Legião, vocês já se comprometeram e vocês já estão no serviço, assim como eu. Então aqui é mais uma reflexão para quem está entrando, para quem está querendo saber como é que funciona e se é uma vocação, um chamado ou não. Então quem já está, como todos vocês aqui, significa que estamos trabalhando com ele, estamos trabalhando com as equipes dele. E renovem essa pergunta todos os dias para que, desculpa. Saibam que para nós, no plano espiritual, ser um curador é ter como principal objetivo a busca do bem-estar e crescimento do outro. É abrir incondicionalmente seus corações e jamais julgar aquele que necessita de sua ajuda. É realizar e disponibilizar sua energia curadora em benefício de um objetivo maior. E nada em troca a pedir, sempre que possível. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Sabendo e confiando que tanto a sua proteção, assim como os recursos para vocês são abundantes e que, mesmo sem pedirem, eles virão até vocês como água que flui em suas torneiras. Então, ele diz aqui que se a gente fizer desse jeito certinho, nada vai faltar, né? As pessoas vão aparecer, as contribuições de alguma forma vão chegar, nem que sejam de outros lugares, de outras fontes. É só se manter no caminho aí da dedicação, dentro dos ensinamentos, que a gente estaria cumprindo essa recomendação dele. Pois então, querido curador, ser um curador, uma curadora, é ter em suas mãos grande responsabilidade. Portanto, agora que sabem que seu potencial de cura são potencializados e multiplicados até por 1000, pedimos que se mantenham íntegros no trabalho para a luz, com pensamentos puros e amor puro em seus corações. Necessitamos muito disso para que possamos continuar nesse projeto. Projeto aqui, ascensão, nível individual, né, que é da alma, nível coletivo, que é das mônadas, né, que são as famílias de alma, e nível planetário, que é o planeta Terra, né, que muitos chamam de terceira para quinta dimensão, que nem outros planetas e outros sistemas em outras galáxias já fizeram essa transição planetária e agora chegou a vez da Terra, né, Gaia, dar esse salto quântico. E aí todos os reinos, desde o reino mineral, vegetal, animal e o reino humano junto com o reino angelical, faria esse salto juntos, que o momento planetário
é astrológico, astronômico, as energias vindo do Sol central estão permitindo essa grande elevação e ascensão das frequências vibratórias. Mais uma vez, agradecemos a todos os que até agora se posicionaram de forma adequada dentro desta posição missão. Ele termina assinando aqui, em bênçãos, eu sou Hilarion, príncipe das Esmeraldas. Então é importante falar aqui, né, que quando a gente fala de comando Santa Esmeralda, é a Esmeralda Pedra, né? Não é um ser encarnado, não é uma mulher que já passou por aqui, nem é uma santa. A esmeralda é a pedra mesmo, porque é uma pedra com altíssimo poder de cura, segundo algumas canalizações de maior espectro de cura. No Pilar Verde chama esmeralda assim. Então, o comando Santa Esmeralda é dessa pedra sagrada, né? Que é como se fosse, né, um cristal de cura. E eles são os representantes que trazem essa energia e fazem essa ligação céu e terra, mundo físico com mundo espiritual, etérico, através da potência desse reino mineral, né? Então daí que vem comando Santa Esmeralda. E a cor também, né? O verde do quinto raio é o verde esmeralda, ok? Então essa era a aula de hoje, essa era a parte da apostila que eu queria cobrir com vocês. E eu vou abrir esse finalzinho então para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser também compartilhar uma experiência pessoal. Eu vou deixar ou para levantar a mão, usando o próprio Zoom, ou se não, quem quiser pela própria. Eu vou tirar aqui os slides e deixo aberto aqui para quem quiser trazer alguma contribuição. Deise, quer falar primeiro? Vou falar. Pode ir. Estava procurando a mãozinha. Ah, tá. É melhor já falar direto. Não Não, eu precisa. estava pensando, Minas Gerais tem uma cidade, é Esmeralda, né? Onde tem a É, muitas mina, extrações, né? Não só do ouro, acho que de esmeralda também. Então, aqui é um Esmeraldas, lugar, né? Eu fico né? pensando energeticamente como será aquele lugar, não? É, acho que é deve ser uma cobertura embaixo da terra bem grande, provavelmente. É interessante, né? E outra coisa que eu notei lá na apostila, né, é que eles falam, né, pensamentos puros e amor puro. Eles devem ter muito trabalho com a gente, né? Porque a gente ainda não chegou Eles nesse sabem que antes tem que vir estágio. purificação. Todo mundo aqui na Terra está passando por Então, purificação, senão não seria ascensionado. E ele nós somos completou, né? nós somos imperfeitos ainda, né? E para purificar, é aquela história lá, né? Nas cartas de Cristo, levou 40 anos para purificar a mente lá da pessoa O que canal. recebeu as mensagens, né? Que o nome dela nem se sabe, nem aparece, né? É verdade. Aí imagina a gente, né? Acho que, sei lá, eles procuram, como se diz, né? Acho que o pouquinho que a gente doa, eles maximizam muito, né? Multiplicam bastante de alguma forma lá para poder realmente usar isso, né? E incentivo esses encontros em grupo, né? O processo ele é mais rápido, ele é mais dinâmico e ele é mais abrangente, né? Então acho que às vezes eles pedem pouco e acontece muito, né? A gente acha que a gente fez pouco, eles dizem que a gente fez muito. Então, esse processo de purificação para eles poderia ser eterno, que eles iam estar aqui do nosso lado, eles iam estar Sim. passando ensinamento, transmitindo conhecimento, porque para eles o tempo não existe, né? Então, para nós ainda o tempo é um desafio. Então, eu concordo. Se a gente tiver pequenas purificações ou purificações graduais, vai chegar nessa lapidação que ele comentou no texto. E sem, eu acho que sem, também é importante que provavelmente outras pessoas que também estão nessa vibração, eles podem aproveitar e, né, agregar tudo, né? Sem dúvida. No planeta, inclusive, né? Vai juntando força. Vai juntando, né? Isso mesmo, Deus. Não, o resto tá claro. A gente sabe que Deu para entender direitinho aí. deu. É só a questão da verdade, né? Que a verdade ela é.
subjetiva, né? O que é verdade para um, às vezes não é verdade para o outro, né? É. Isso no curso em Milagres é abordado, né? Ele explica que o que a gente chama de várias verdades são percepções. Hum, Existe a verdade, existe o mundo real hum, e no mundo ilusório ou no mundo da dualidade existem versões da realidade. Então, as versões da realidade seriam percepções, por isso que cada um tem o direito à sua, hum. mas existe essa verdade como se fosse reta, assim, como se fosse única. E é essa que liberta. Por isso que a verdade vos libertará significa meio que se iluminar, se purificar completamente. Não é, eu descobri um negócio interessante que me parece verdade, que eu sinto que é verdade. É uma verdade num nível mais É, iluminado, assim. na carta um da Cartas de Cristo, ele no deserto ele tem essa iluminação, ele fala lá, né? Ele vê a intimidade das coisas e vê que o Pai Criador está dentro de tudo, né? Está em Isso. tudo, no interior de tudo, por tudo e por trás de tudo, Tá né? nas células, né? Nas células, é uma coisa assim fantástica. Então ele fala quando ele chega lá de volta, que ele fala, eu vi a verdade é puro amor, amor e luz, né? E ele chama de pai, porque Uhum. ele não, na realidade, não é uma figura humana como o pessoal falava, né? É um criador, né? É um criador, é uma energia, né? É muito legal. Acho que é a verdade que Jesus viu, né? E tentou passar. Ah, ele sim, isso. Ele passou a verdade nesse nível que ele falou, sim. Isso. É, tentou passar, Ótimo mas as exemplo. pessoas não entenderam muito bem, né? Que é a do eu sou, né, que a gente lê nos decretos. Então É, é essa verdade que vem, entra como virtude divina, não é uma interpretação ou um ângulo ou uma versão da verdade. É isso mesmo. tá. Uhum. É, Cris, Não, tá bem, tá tudo bem. ficou claro então. Ficou, eu estou escutando e não Uhum. tenho pergunta. Eu só ia falar que eu acho que a verdade que vocês estão falando tanto é a de Deus, né, do Criador. Isso, E como a gente tem, eu tenho escutado todo dia, mas agora eu não lembro o nome, meu Deus do céu, o Curso em Milagres, né? isso. Então eu escuto todo dia a Carmen Ballesteros com uma mensagem de Saint Germain. E ele fala muito do ego. Então, Uhum. quando a gente separar, a gente não prestar mais atenção no nosso ego e prestar atenção no nosso coração, que o Criador fala através do nosso coração, aí a gente está no caminho certo. Ele vai chegar lá. Eu entendo isso, né? Que acho que tem a ver com isso que vocês estão falando, né? Tem, tem. Entendeu? O que prejudica a gente é o ego da No gente, texto, né? exatamente, Cris, no texto o Hilarion fala, né, do ego inferior como sendo esse que nos engana ou nos É, ilude. é, é isso Esse é mesmo. o cuidado, né? O Saint Germain, ele todo dia ele fala, quase todo dia, ele está sempre falando no ego, no ego, no ego, para a gente prestar atenção. Olhar e vigiar, Né? Exato, para não é isso cair nas aí. armadilhas. Isso, Muito bom. é isso aí. Mais alguém quer Perfeito. contribuir ou a gente vai encerrando por hoje? Tá bom. Por mim, tudo bem. A Ana que está quietinha, Não, né? a A Ana Ana já não deu está aí? sinal de ok aqui, que a gente já está Ah, falando, é? já Então pode tá tudo encerrar. certo, Tá tudo viu? certo, eu achei Tudo ótima a certo. sua iniciativa, porque separando, fica mais, separando do dia, da leitura, da apostila, de maca, é uma oportunidade para aprofundar um pouco, né? É, Então, eu achei ótimo, assim, para quem quiser, né, tem essa oportunidade aí de aprofundar, porque o decreto ele é tão importante, né? Outro dia, quem foi? Foi a Silvia mesmo que falou, nossa, a gente repete, 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 e parece que não aprende, né? Mas não é, a gente vai internalizando isso, né? Mesmo quando escorrega ou não lembra de alguma coisa, a gente vai internalizando com o decreto, com a repetição, né? Por isso que existem os mantras, né? As repetições. Eu achei super legal você ter separado. que bom.
Eu agradeço. A também. ideia é essa mesmo, né? Achei ótimo. O ponto verde ele vai ser o encontro para praticar a aplicação da chama verde, para fazer Uhum. atendimentos, para fazer as supervisões, e esses que são as segundas-feiras uma vez por mês, e as quintas-feiras as aulas também uma vez por mês para a parte conceitual, para a gente entender quem são esses seres, qual a história um pouco deles, por que que eles são os representantes do raio, e também essa parte técnica de como utiliza a chama. A gente vai mostrar o quanto ela é parecida com o Reiki, o quanto a aplicação é similar, enfim. Então a ideia é realmente essa, separar para poder dar mais conteúdo, poder compartilhar mais. Ótimo. Legal, gente. Eu vou então só Bem. encerrar aqui a gravação.